eu vou para Brasília, onde está a repórter Suane, que vai falar comigo sobre o caso. O Flor de Lis, corregedor da Câmara, apresenta hoje parecer sobre a perda do mandato da deputada. Nós vamos então direto para a capital federal, onde minha querida colega Suane Guerreiros está lá e tem mais informações para a gente. Ô Suane, deixa eu já te botar aqui. Primeiro você vai falar como que vai funcionar essa votação para mandar para a comissão de ética. Porém, você sabe que Brasília, no momento de pré-candidatura, cada um está preocupado em eleger os seus ou se eleger prefeito de algum lugar, o que pode atrasar esse processo, né, Suane? Boa tarde para você. Oi, Isabelle, boa tarde a você, a todos que nos assistem. Pois é, muita coisa pode atrasar aí nesse processo. Inclusive, o relatório já foi entregue aqui ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Inclusive, nós estamos aqui em frente à residência oficial. Essa entrega foi feita aqui porque Rodrigo Maia se recupera da Covid-19. Inclusive, o corregedor nem entregou para ele esse relatório em mãos, entregou para o assessor de Rodrigo Maia. Então, vamos lá. Depois dessa entrega aí que foi feita hoje, inclusive, foi adiantada, viu, Isabelle? Porque, segundo o corregedor, ele tinha o prazo até o dia 27 de outubro para fazer essa entrega e entregou com bastante antecedência, porque foi feita uma força-tarefa para resolver logo essa questão na corregedoria. Mas qual é o problema agora? Vamos lá. São vários passos. Agora, esse relatório vai para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que tem que fazer uma reunião presencial para decidir se arquiva isso ou se dar continuidade a esse processo aí por quebra de decoro parlamentar. E depois disso, quando for para o Conselho de Ética, também é preciso que esse Conselho retome as atividades. Até agora não foram retomadas as atividades do Conselho aí no pós-Covid, então é preciso também que isso aconteça para que a gente possa ter um desfecho dessa situação. Se a mesa diretora se reunir nessa semana ou na semana que vem, é possível ainda também, se o Conselho de Ética ele for reativado as atividades, é possível que isso tenha um fim aí no Conselho de Ética até o final de novembro, né, para depois somente disso ir para o plenário. Só o plenário pode decidir pela cassação de mandato da deputada e por maioria dos deputados, pelos 257 dos 513 deputados. Então, vamos lá. Isabelle, o corregedor saiu daqui, disse que o relatório tem 16 páginas, antes estava em sigilo até entrega para Rodrigo Maia, mas então nós já temos acesso a esse relatório com essa acusação contra a Flor de Lis e também com a defesa dela. Na semana passada, ela chegou a prestar um depoimento ao corregedor e trechos desse depoimento dela estão no relatório. A questão é que, segundo o corregedor, Flor de Lis não apresentou provas suficientes para comprovar que ela não cometeu a quebra de decoro parlamentar. Por isso, ele decidiu, nesse relatório, dar continuidade a esse processo contra ela. Nessa etapa, ele não define se ela deve ser cassada ou não, ou seja, quais seriam as punições pela quebra de decoro. Nessa etapa, ele apenas diz se o processo deve continuar. E, segundo ele, esse processo deve continuar, Isabelle. Agora, Suane, primeiro é o seguinte, né? Aqui para a Polícia do Rio de Janeiro, que é especializada em investigação, né? A polícia não tem dúvidas. A gente teve aqui o doutor Antônio Ricardo, que era então chefe das homicídios, ele bateu literalmente. Assim que ela perder esse foro privilegiado, ela simplesmente vai ser presa, porque para a polícia não há dúvida que ela foi a mandante. Ela passa de ser testemunha, como ela estava até muito tempo, como agora, para a polícia, a mandante do crime da morte do próprio marido. Aí a gente teve uma entrevista do Rodrigo Maia, em que ele disse o seguinte, a gente vai fazer todo o processo, mas ela tem o foro, porque o foro existe para proteger os deputados de investigações no seu exercício da profissão. E o Rodrigo Maia foi bem enfático, mandar matar alguém principalmente o próprio marido, ou mandar matar alguém, não faz parte de qualquer atividade parlamentar. Então, naquela época, quando ele dá essa coletiva antes dele pegar o coronavírus, a Covid-19, bem antes até, ele deixa bem claro que o rito após seria cumprido apenas de forma protocolar, como exige a lei. Então, você tem agora o relator que entregou, o corregedor que entregou aí para o Rodrigo Maia, que deixa de ser sigiloso o processo, dando parecer de que ela não apresenta provas, a polícia já dizia isso, eles só estão fazendo o que o Rodrigo Maia falou, passando por processos que devem ser passados de medidas protocolares que exige a casa. Mas, assim, o que fica mais impressionante é como o Brasil é uma zona. E eu não tenho medo de falar isso aqui não, Suane. Porque essa mulher, a justiça determinou que essa mulher coloque a tornozeleira desde o dia último 13, do último dia 13. Ela não coloca.
Se sou eu, a Suane, ter que colocar a tornozeleira, já estava com a tornozeleira piscando na nossa canela de fogo. Mas não, na deputada não coloca, e aí fica entrando habeas corpus, isso e aquilo. Eu queria ter visto a casa do Rodrigo Maia aí, Suane, tem como virar ou é só esse portão verde? Fiquei curiosa, que eu sou curiosa da casa alheia. É bonita a casa do Rodrigo Maia aí? Então, só para te mostrar aqui, ó. Agora eu tô Então, vendo. só para explicar, você tá vendo que tem uma gradezinha ali, há um bom tempo antes era aberto isso, mas aí a gente conseguia fazer imagens aqui de fora, e aí por isso eles também resolveram dificultar mais ainda essa nossa possibilidade de fazer imagem. Então, realmente, o que a gente consegue visualizar daqui de fora é só isso aí, viu, Isabelle? E só reforçando aqui isso que você falou, o corregedor comentou com a gente de que ele não tem dúvidas de que ela quebrou o decoro parlamentar. Ele disse ainda que no Conselho de Ética, quando chegar lá, quando for reativado, a gente espera que isso também ocorra logo. Lá no Conselho de Ética tem outros processos na frente do dela, mas que o dela pode sim ter prioridade em virtude de toda essa situação e essa investigação do Ministério Público. Então, a gente conta também, a gente espera que esse processo dela também tenha prioridade aí na análise do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Valeu, Suane. Direto aí, agradece a sua equipe. Eu sou curiosa com casa, ainda mais com casa bonita. Quem não gosta de ver uma mansão, né? A gente queria ver como é que era. Agora tem portão verde, não dá, né?